Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Voltamos para mais um vídeo e hoje temos a aula de ciências. É isso mesmo. Hoje nós teremos lá no nosso volume 2, tá? A noção de plantas, conhecendo as plantas, ok? Conhecendo as plantas. Então, hoje nós temos as páginas 16, 17, 18, ok? Teremos para casa as páginas 19 e 20, ok? Então, ó, vem comigo, acompanha aí essa atividade, tá? Conhecendo as plantas. Então, vamos lá, falar um pouquinho de plantas. Gente, aqui no texto que a tia trouxe para vocês no livro, é uma troca de ideias. A tia vai ler para vocês, ok? Então, ó, nessa leitura aí tá assim, ó. O texto a seguir é um relato dos Ticuna, um povo indígena do região amazônica. Tem árvores verde escuro e verde claro. Tem árvores amarelas, vermelhas e brancas. Quando dão flor, a floresta parece um mapa com muitas linhas e cores, mas não é para ser recortado. Uma árvore é diferente da outra e cada árvore tem a sua importância, seu valor. Essa variedade é que faz a floresta tão rica. Então é o pequeno texto aí, ó, esse pequeno texto que aparece aí, ok? Então, mostrando a variedade, tá? Lá da nossa floresta amazônica, olha lá. Aí vem as perguntas. O que o povo ticuna descreve no texto? Gente, aqui está falando sobre a variedade das árvores, né, que existe na região amazônica. É uma infinidade de espécies de árvores, né? E assim, é uma muito bem diferente da outra, então é uma riqueza muito grande. Essa é a grande diferença aí, tá? Depois tem outra pergunta. De acordo com o texto, o que dá o colorido das árvores? Então, vocês sabem, né, que numa floresta existem muitas flores, né, diferentes, tonalidades de folhas. Isso enriquece muito a floresta, ok? A questão quando uma floresta é muito colorida, há muita espécie de folhagem, de flores, né? Tornando então ornamental. Você entra na floresta, você fica maravilhado com tanta riqueza, né? A natureza ela é maravilhosa. Então, ó, no 3 está assim a pergunta: além da variedade de árvores, o que mais existe em uma floresta? Então, gente, a gente pode imaginar mil coisas lá dentro, né? Vocês sabem que lá dentro pode ter o quê? Animais, né? Fungos, bactérias, solo, pode ter água, ar, né? A luz do sol. Quer dizer, infinitas riquezas que aparecem por lá. Ok? Então, assim, imagina uma floresta, você dentro da floresta, você fica deslumbrado com tanta riqueza de natureza que existe ali. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre conhecendo as plantas. Então, na página 16, vamos conhecendo as plantas. Conhecendo as plantas aí. As plantas estão por toda parte. Acompanhe aí, por favor. As plantas estão por toda parte, nas florestas, nos campos, nos desertos, nos ambientes aquáticos e até nas cidades. Olha lá. Elas estão por toda parte, as plantas, né? Assim como os animais, as plantas têm um ciclo de vida. Lembra que quando a gente fala em ciclo de vida, a gente lembra o quê? Nascer, crescer, reproduzir-se, né? Morrer, envelhecer, morrer, né? Então, assim são as pessoas e as plantas também, né? Os animais, tudo que tem vida. O ciclo de vida é baseado nisso aí, ok? Então, hoje nós vamos falar das plantas, né? Também, que elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrer. Então, esse processo pelo qual as plantas nascem de uma semente é chamado de germinação,
Isso mesmo. Para que a germinação ocorra e a planta se desenvolva, são necessárias algumas condições. E, por exemplo, estar num solo adequado, receber água, o ar, a luz e o calor do sol. Então, tá falando aí sobre o desenvolvimento, tá vendo? Da plantinha. Nesse caso aí, ó, tá vendo? Uma sementinha que foi colocada num solo fértil, tá vendo? Aí molhou, né? Foi molhado. Se a gente não molhar com água, tem a chuva que molha, né? O solo. E aí o calor do sol faz todo o processo de desenvolvimento. Não adianta você plantar uma planta, molhar a planta e não ter o calor e a luz do sol. Vocês sabiam que a luz, o calor do sol é o que faz com que a planta se alimenta? Pois é, a planta se alimenta através também do calor do sol. Pode ter tudo, pode ter um solo fértil, né? Com bastante sais minerais, né? Pode ter água, mas se não tiver o calor do sol, a planta não desenvolve, ela não cresce. Tá? Então, para a planta se alimentar, esse processo é preciso. Ok, meus amores? Então, hoje nós vamos... a tia vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a germinação, que a gente vai fazer uma experiência, tá? Na página 18, para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de energia que vem do alimento, né? As plantas são capazes de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese, ok? Então ela precisa dessa energia, né? Esse alimento. Por exemplo, quando a planta se alimenta de sais minerais, né, da água, do calor do sol, ela vem e ela se alimenta. Quando ela se alimenta, ela se sente o quê? Pronta para liberar o oxigênio, né? É o que tem de mais importante na natureza, é o oxigênio para os seres vivos. Então, se a planta se alimenta, ela libera no ar o oxigênio, ok? Então, esse alimento que ela produz, a gente chama de fotossíntese, ok? Vamos aqui, ó. Aqui está falando sobre a fotossíntese. Acompanha aí, ó. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas utilizam a luz do sol, um gás presente no ar, que é o gás carbônico, a água, né, para produzir os alimentos que necessitam. É o que a tia falou, né? Para produzir a fotossíntese, ou seja, para ela se alimentar, né, para ela produzir a fotossíntese, ela precisa se alimentar. Calor do sol, água, né? A presença do gás carbônico que está no ar e os sais minerais que contém ali no solo, ok? Então ela se alimentando, aí vem o calor do sol, ela se alimenta e libera o oxigênio através das suas folhas, né? E aí sim a fotossíntese acontece, ok? E aí a gente ganha, né, de presente o oxigênio. Então por isso que é sempre muito interessante você ter plantas em casa. Tem gente que não gosta de planta, né? Tem gente que não gosta de planta. Planta é vida, tá? Lembre-se que ela libera o oxigênio. Então, quando você tem uma planta em casa, você vai ter sempre o ar renovado. Você vai respirar sempre aquele oxigênio renovado. Fica a dica aí. Então, aqui, ó. Vamos dar continuação aqui. Então, ó, assim como os demais seres vivos, as plantas também respiram. E na respiração, elas utilizam o gás oxigênio e liberam o gás carbônico. Então, quando as plantas ficam muitos dias sem água ou sem luz, olha o que acontece com elas. Elas ficam o quê? Murchas, né? Sem vida e podem o quê? Morrer. Sem a água, sem o calor do sol, né? Sem essa luz aí, elas não sobrevivem. Assim somos nós, né? Sem água, sem alimento, a gente não sobrevive.
os animais também, os seres vivos em geral, ok? Então, aqui nas atividades de hoje, tá? A gente vai explicar um pouquinho sobre a importância dos fatores do ambiente para as plantas. Então, a gente vai falar sobre a luz do sol, tá? Aqui nós vamos falar sobre a luz do sol na letra A e sobre a água, esses dois fatores importantes para o desenvolvimento das plantas. Depois, nós vamos desembaralhar, tá vendo? E descobrir qual é a palavra aqui, ó. Tá? Lembrando que nós iremos descobrir o nome do processo realizado pelas plantas em que elas usam água, um gás presente no ar e a luz do sol para produzir o próprio alimento. A tia já falou sobre essa palavra, né? Ó, uma dica aí. Então, meus amores, isso aí foi a atividade, essa daí é a atividade de hoje que vocês irão fazer e a tia irá voltar com a correção. Ok? Na página a seguir, ó, é a página 19, ok? Tá assim, para que a semente germine, a planta se desenvolva, são necessárias algumas condições. Aqui está pedindo para você fazer o desenho que representa essas condições. Lá na salinha de aula, a tia está fazendo uma atividade, ó, com os aluninhos, ó. Ela irá usar o copo descartável, grãos de feijão, ok? E água, isso mesmo. Ah, a gente também vai usar, ó, algodão. Se você, tá vendo? Você também pode fazer essa experiência aí na sua casa, ó. Você vai pegar o algodão, ó, vai deixar ele bem fofinho e vai fingir que ele é o quê? Que ele é o solo. Finge que isso aqui é o solo. Então, ó, nós iremos preparar o nosso solo, ó. Tá vendo? Deixar ele bem lá no finalzinho, como se fosse o solo, ó. Depois a gente vai colocar os grãos de feijão ou qualquer outra sementinha que você tiver aí. A mais fácil no momento é o feijão, né? Então, ó, você irá colocar seus... Não precisa ser muita coisa não, tá? Agora, para desenvolver, será que ela vai crescer assim se eu não colocar a água? Claro que não, né? Então, eu venho com a água e vou o quê? Molhar, ó. Também não é para encharcar muito, não. É só dar uma molhadinha e deixar o algodãozinho como se você estivesse molhando o solo. Ok? Pronto. Agora, você vai pegar essa experiência e deixar onde? O que ela vai precisar agora para desenvolver? Lembra o que a tia falou? O calor do sol. Isso mesmo. Se você colocá-la no sol, né, num lugar que ela receba luz ou o calor do sol, ela vai desenvolver, ela vai germinar, ela vai abrir e vai desenvolver. Ok? Então, gente, essa atividade aqui, ó, ela vai ficar assim, ó, você vai plantar e, tá vendo? A sementinha, ela vai germinar, ela vai crescer, vai desenvolver e vai se transformar numa planta. Combinado? Aí, na próxima aula, a gente verá como que ficou essa experiência. Você vai ver que a planta cresceu, ok? Depois, nós teremos uma atividade de casa na página 19 e 20, ok? Na verdade, é um terrário, tá? Esse terrário é feito com garrafa PET. Olha lá, corta-se a garrafa PET, tá vendo? Aí pode colocar pedras, areia, como se estivesse montando um jardim, né? Vai pegar uma mudinha de uma planta, de um pequeno pote, como se, por exemplo, samambaia, beijinho, musgo, fita crepe, água. Aí tem toda uma explicação que vocês irão desenvolver, ó, tá vendo? E vai botar, tá vendo? As pedrinhas, a terra, vai plantar a mudinha. Tá toda a explicação aqui que você pode fazer em casa esse terrário. E vai ficar bem bacana aí na sua casa. Ok, meus amores? Não deixem de fazer esse terrário, que é muito legal. Essa é a atividade de casa de hoje. Não deixem de fazer, hein? Tá ok? Então, ó, volto com a correção e com o próximo vídeo. Tchau, meus amores.